Onde ir? Qual o caminho? Essa é a pergunta que em muitas das vezes, em muitas situações, nós fazemos para nós mesmos. Perguntamos a nós mesmos: qual o caminho? Para onde ir? O que fazer agora, neste momento? Esta foi a dúvida que teve Tomé, quando o Senhor Jesus Cristo disse que eles sabiam o caminho. Quando o Senhor Jesus Cristo começou a explicar que ele iria voltar para o Pai, iria preparar o lugar e depois retornaria para buscar os seus, e que eles sabiam o caminho. Eles sabiam o caminho. Tomé então diz ao Senhor Jesus: não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Tomé, que caminhou tanto com o Senhor Jesus Cristo. Tomé, que foi um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, foi leal ao Senhor Jesus Cristo. Na passagem, no capítulo 11 de João, quando o Senhor Jesus Cristo retorna a Betânia para ressuscitar Lázaro, alguns dos discípulos do Senhor Jesus Cristo tentou convencê-lo para não retornar, questionou o Senhor Jesus Cristo. Alguns momentos tentaram te apedrejar, quiseram te apedrejar, e você pretende voltar para lá, naquele lugar? E no versículo 16 desse capítulo 11, Tomé responde: vamos nós também voltar com ele, para morrermos com ele. Tomé mostrou uma lealdade ao Senhor Jesus Cristo. Tomé, ele era leal ao Senhor Jesus Cristo. Mas o que aconteceu neste momento? Quando Tomé disse: não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Ou seja, se ele não sabia para onde ele ia, como ele poderia conhecer o caminho? Tomé ainda não tinha entendido. Eu não sei que tipo de caminho Tomé achou que o Senhor Jesus Cristo fosse apresentá-lo. Eu não sei o que se passou na cabeça de Tomé para ele fazer esse questionamento. Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai e eu não sei qual é o caminho. Mas o Senhor, ele é tremendo, ele é misericordioso, sabe das nossas falhas, sabe das nossas fragilidades e nos ama. Mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo com todas as nossas falhas, ele nos ama. E quer derramar esse amor na vida de todos aqueles que querem e desejam ser amados pelo Senhor Jesus Cristo. São dúvidas que muitas das vezes pairam sobre nossa vida. Não sabemos às vezes como fazer. Somos leais em falar do amor de Deus, em falar da graça, da misericórdia do Senhor, mesmo não sendo merecedores de tudo isso. Falamos, abrimos o nosso coração para falar desta graça, para falar deste amor. Mas outras horas, em outros momentos, ficamos com dúvida. Como fazer? E agora? Para onde eu vou? Como alcançar a minha salvação? Como salvar a minha família? Como salvar a minha vida? Como salvar os meus amigos? Nós, em muitas vezes, ficamos também com esta dúvida do como fazer, o que fazer, para onde eu irei, para onde irmos, o que fazer para alcançar esta graça, esta misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E Senhor Jesus Cristo afirma a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o Senhor Jesus Cristo afirma que ele é o caminho, o único caminho,
Significa entender que outros caminhos estavam sendo apresentados naquela época, naquele tempo. Porque os judeus mais ortodoxos daquela época criam no Senhor Deus, creem no Senhor Deus, mas não acreditavam no Senhor Jesus Cristo como o Messias enviado por este Deus poderoso. Então eles acreditavam somente lá na Torá, que é os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Acreditavam somente em alguns livros dos profetas. Acreditavam somente nesses. Muitos caminhos eram oferecidos naquela época. Eu não sei de que ano, não sei de que época, existe uma frase que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus foi categórico ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Era este o caminho que Tomé ainda não tinha entendido. Quando Jesus, naquela parábola do bom pastor, quando o Senhor Jesus Cristo disse que ele era a porta de acesso, de entrada ao rebanho, no curral, no aprisco, qualquer um que entrasse teria que passar pela porta, ou seja, o Senhor Jesus era a porta, era o acesso para chegar naquele curral, naquele aprisco. Jesus era essa porta. Jesus afirmou: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. São afirmações que o Senhor Jesus Cristo disse. E Tomé ainda não havia entendido que o Senhor Jesus Cristo, ele era o caminho, ele era a porta de acesso à presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje, para você chegar à presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, você precisa chegar mediante ao Senhor Jesus Cristo. Porque existe somente um mediador entre Deus e o homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Não existe outros meios, não existe outros caminhos para você alcançar a verdadeira graça na presença de Deus, somente através do Senhor Jesus Cristo. Tomé foi leal, ele demonstrou ao Senhor Jesus lealdade quando ele quis voltar, quando ele quis morrer junto com o Senhor Jesus Cristo, quando voltasse para Jerusalém e ser apedrejado por aqueles judeus. Tomé, ele se mostrou incrédulo quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, apareceu a alguns discípulos, e esses discípulos disseram para Tomé que o Senhor havia ressuscitado e eles haviam visto a marca, os sinais nas mãos deles, os sinais dos cravos. E Tomé disse que se ele não visse os sinais nas mãos dele, ele não creria, não acreditaria. Tomé, ele foi incrédulo. E quando o Senhor Jesus Cristo aparece novamente aos discípulos, e dessa vez Tomé estava junto com os discípulos, Tomé pôde ver os sinais, então ele acreditou no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo diz algo muito tremendo a Tomé. Uma frase simples, pequena, mas de uma profundidade muito grande. O Senhor Jesus Cristo então diz: não sejas incrédulos, mas crente. Tomé só acreditou porque viu. E o Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, para você alcançar este caminho da graça, da misericórdia, você precisa crer para enxergar com os olhos da fé este caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Em certos momentos da sua vida você vai se encontrar nessa situação,
não saber para onde ir, não conhecer o caminho. Às vezes é porque você não presta atenção. Tomé, mesmo sendo leal ao Senhor Jesus Cristo, não prestou atenção naquilo que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando, naquilo que o Senhor Jesus Cristo diversas vezes falava. Por exemplo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Foram ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos e Tomé não havia compreendido com toda a sua intensidade. Porque se ele houvesse compreendido, ele entenderia que o Senhor Jesus Cristo, do caminho que ele estava falando dele. É como o cego de Jericó, Bartimeu, estava à beira do caminho. À beira do caminho estava aquele cego de Jericó. Enquanto muito estava no caminho, se dirigindo para uma festa em Jerusalém. E Bartimeu estava à beira do caminho. Foi quando ele ouviu que o Senhor Jesus Cristo estava passando por ali e pediu por misericórdia. O Senhor Jesus Cristo ouviu, mandou chamá-lo, curou da cegueira e ele pôde sair da beira do caminho e ir para o caminho. A visão a visão natural, visão natural que aquele cego Bartimeu não tinha, Tomé tinha esta visão. Mas a visão espiritual que Tomé não tinha, Bartimeu tinha, que era a visão espiritual. O Senhor Jesus Cristo a todo momento falava, dizia que ele retornaria, que chegaria uma hora que ele teria que dar vida por muitos. O justo sofreria pelos injustos. O Senhor Jesus Cristo a todo momento ensinou. E Tomé, mesmo tendo caminhado durante muito tempo com o Senhor Jesus Cristo, não sabia para onde o Senhor Jesus Cristo iria. E não sabia qual era o caminho. O Senhor Jesus Cristo, ao falar com Tomé: Tomé, eu não sei, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para Tomé: eu não sei o que passa, qual é o seu entendimento, mas eu quero que você saiba, a partir de hoje, neste exato momento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo, através da sua palavra, neste momento: eu sou o caminho. Não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Marcos, não é Lucas, não é Paulo. Não. Não é nenhum deles. Eu sou o caminho. Atos capítulo 9, versículo 2, 19, capítulo 19, versículo 9, versículo 23, vai nos dizer que, naqueles tempos, a igreja primitiva era conhecida como o caminho, os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Os seguidores do Senhor Jesus Cristo era conhecido como o caminho. O que eu quero dizer para você neste momento, que ir à igreja é importantíssimo. Nós devemos ir à igreja, mas a igreja não salva ninguém. Parece um contrassenso eu falar isso, parece um absurdo eu disser isso a você. Aí você pergunta: se a igreja não salva ninguém, o que eu farei na igreja? Na igreja é o lugar de encontro daqueles que se consideram salvos. Porque a igreja, a palavra diz que é o corpo de Cristo. E nós somos membros deste corpo.
onde Cristo é o cabeça. Então é importantíssimo nós irmos para a igreja. Porque na igreja nós vamos falar do caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Ele cura, liberta e salva. Na igreja nós vamos estar reunidos com outros irmãos e falar desta graça, o amor e misericórdia deste Deus. A igreja é o corpo de Cristo. E nós, que somos membros do corpo, temos que estar fixado no corpo. Eu, se eu tirar o meu braço daqui do meu corpo, meu braço vai apodrecer e não vai servir para mais nada. Mas se ele estiver aqui grudado no meu corpo, tem veias, tem sangue correndo, que está mantendo o meu braço vivo, que está mantendo o meu braço funcionando. Ou seja, nós que somos membro desse corpo, precisamos estar ligados à igreja. Precisamos estar ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Mas o Senhor Jesus Cristo fala do caminho. Quem é o caminho? Que é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Em nosso meio existe uma frase que diz aí que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Será que levam a Deus? O Senhor Jesus Cristo deixou muito claro aqui que o caminho para se chegar a Deus não é João, não é Pedro, não é Maria, não é Lucas, não é Marcos, não é Paulo, não. Não é o homem, não é a mulher, não é o ser humano que vai nos levar até Deus. O ser humano pode falar do caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas o que vai nos levar à presença do Senhor Deus é o Senhor Jesus Cristo. Porque só existe um mediador entre Deus e o homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhum outro caminho, não existe nenhum outro mediador que não seja Jesus. Foi ele que deu sangue na cruz do Calvário. Foi o único sangue que o Senhor Deus recebeu para perdoar os nossos pecados, para nos remir, nos lavar e nos remir. O sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi o único sacrifício perfeito e aceito por nosso Deus Todo-Poderoso. O caminho. Em João ainda, capítulo de número 1, versículo de número 14, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor Jesus Cristo é a verdade absoluta. A verdade absoluta que está em todo o tempo e em todos os lugares. Senhor Jesus Cristo é a verdade que nós precisamos. Senhor Jesus Cristo é a verdade que combate todas as mentiras e heresias que existem em nosso meio. Não existe outro meio que não seja mediante ao Senhor Jesus Cristo para alcançar esta liberdade, para conhecer esta liberdade que é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Tomé, eu sou o caminho. Eu sou o único caminho para se chegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda João, capítulo 1, verso 4, vai dizer: nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. O Senhor Jesus Cristo é vida. E Ele veio nos dar vida e vida com abundância. Mas para que nós possamos alcançar esta vida com abundância, nós precisamos estar no caminho.
Não podemos estar à margem, à beira do caminho, mas no caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Tomé não havia compreendido o que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando enquanto ele esteve aqui na terra. É hora de nós abrirmos os nossos olhos e entendermos, enxergarmos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não existe outro meio de nós alcançarmos a salvação que nós precisamos e necessitamos. Ainda que você possa ser vitorioso em algumas ações na sua vida, em alguns eventos na sua vida, porque às vezes você é uma pessoa determinada, é uma pessoa que tem foco, é uma pessoa que é disciplinada. Por conta disso tudo, você vai alcançar alguns objetivos materiais aqui na Terra. Mas as conquistas espirituais você não vai encontrar no homem que está vivo ou no homem que já morreu. Não. Pedro morreu, Paulo morreu, João morreu, Lucas morreu. As mulheres que serviam ao Senhor Jesus Cristo no ministério do Senhor Jesus Cristo, todas elas morreram e elas não podem fazer nada por nós. Essas pessoas que morreram não podem fazer nada por nós. Mas Cristo Jesus, que está vivo, que morreu, que ressuscitou, está à direita do Pai e enviou o Espírito Santo de Deus para nos guardar, para nos consolar. Ele sim pode fazer tudo por nós. Porque o Senhor Jesus Cristo diz: tudo o que pedirdes em orações em meu nome, crendo, recebereis. Então você precisa pedir no nome do Senhor Jesus Cristo e crer que aquilo que você está pedindo vai acontecer.